Bom dia, estamos aqui naquela live, né, tradicional que nós sempre realizamos mensalmente aqui na cafeteria da Padaria Globo. Pois bem, antes de iniciarmos, vamos brindar, né, café, praxe, né? Aqui a gente brinda toda a bebida, né? Então, o café não é diferente. Então, então, isso para saudar o nosso dia. Já desejamos a você uma excelente quarta-feira, que você tenha um dia abençoado, né? Que você, ao trabalhar, ao sair para trabalhar, você consiga ter bons resultados. Bem, hoje a gente está trazendo um tema, como você deve ter visto, né, nos cards, muito importante, que é a saúde mental. Para falarmos dessa temática, nada melhor do que dois especialistas da área. E elas, né, essas pessoas vão se apresentar e vão falar o que elas fazem e já dar uma introdução e daí começaremos. Se você quiser participar, é só mandar a sua mensagem e a gente vai acompanhar aqui, ok? Bom dia, Cristiane. Bom dia, Alexandre. Bom dia, professor Eliade. Bom dia. Primeiras damas, né? Por favor. Bom dia, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Meu nome é Cristiane Moura, eu sou psicóloga clínica, né? Hoje a minha especialidade é essa. É um prazer estar aqui para falar de um tema tão significativo, né, para a nossa população, e especialmente para aquelas pessoas que nesse momento não têm um norte, não tem alguém para que possa orientar. Então estamos aqui também para fazer essa orientação. Eu faço atendimento clínico e nesse atendimento eu tenho encontrado pessoas, né, que apresentam a saúde mental um pouco, vamos dizer assim, precisando de ajuda, né? É isso que a gente coloca. Então, sempre, né, a minha área, que é psicologia, ela tenta dar esse norte, dar essa orientação para que as pessoas saibam da importância, né, de trabalhar isso aqui. Certa vez eu estava numa palestra e o palestrante falou assim: a gente cuida do coração, a gente cuida dos nossos rins, a gente cuida de tudo, menos, né, nosso sistema nervoso central. É onde estão todas as informações que nos fazem seguir a vida, né? Então, saúde mental é um tema propício para o nosso momento, onde hoje a gente vai abordar um pouquinho do que é realmente o Setembro Amarelo, né? Para que vocês possam ter esse entendimento de onde surgiu, do que aconteceu, para que possamos entender e a cada vez mais ajudar uns aos outros. E bom, já começou bem, né? E agora o nosso estimado, ele tem várias qualificações, tá? Mas aqui ele está como convidado, como psicanalista clínico. Bom dia, doutor Alexandre Sá. Bom dia, professor Eliade. Bom dia, doutora. Bom dia a todos. Que alegria estar com vocês na live do nosso querido professor Eliade. Queremos agradecer a oportunidade. Eu sou psicanalista clínico, me chamo Alexandre Sá, e nós discutimos, igualmente a nossa querida doutora aqui ao nosso lado falou de maneira muito feliz, um pouco da métier humana, da mente humana. Digamos que o psicólogo, o psicanalista, como eu diria ainda agora, seja uma bússola na vida do seu paciente. Como diria o Dr. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, o que é a psicanálise? A cura pelo amor. Ame seu paciente e você será capaz de curá-lo. Então a gente orienta, dá um norte, dá um prumo na vida dele, desde que ele se disponha a ser orientado, desde que ele aceite ajuda e assim nos ajude, para que a gente possa fazer um trabalho. Esse é o mês do Setembro Amarelo, como vocês sabem, combate ao suicídio. Fizemos uma palestra recente sobre o tema, trouxe aqui alguns apontamentos, conforme surgir durante a conversação, durante o nosso papo. E aí nós estamos à disposição daqueles que precisem de apoio, de suporte emocional, de aconchego emocional, tanto os psicólogos, os psicanalistas, nossos colegas psiquiatras. Nossa função é, como a doutora falou, não se importar somente com o corpo, não se importar só com os males da carne, mas com aqueles que estão em cima, na cabeça,
que derivam, descem e somatizam, adoecendo a carne, a matéria. Então nós cuidamos dali antes que desça e, digamos assim, lhe provoque o mal-estar físico e clínico. Então esta é a nossa função, para isso que nós existimos e fazemos com todo amor. Que bom. Então, vendo aí as duas introduções, né, de um tema tão importante, eu quero dizer para vocês que está em casa, está tomando seu café. Eu sei que tem muita gente aqui que adora um cafezinho, tá, pela manhã. E como o podcast chama-se Café e Negócio, tá, falar de um tema como esse também seja para que você possa descobrir quais são as correntes que trabalham com essa linha da psicanálise, da psicologia e da própria mente humana através da saúde mental. Doutora Cristiana, a gente sabe que nas empresas é muito comum, né, a gente depois percebeu isso muito mais forte, depois da pandemia, a crescente aumento, né, do problema da saúde mental, né, e que levou até, em alguns casos, para afastamento. Né, e até hoje as empresas não conseguem encontrar uma solução, ou até mesmo o empregado não consegue ter o tratamento necessário, mesmo diante das terapias que ele procurou. O que fazer para que diminua? A gente sabe que todos nós precisamos de terapia, mas dentro das empresas, diante do que acontece, das demandas, das cobranças, das pressões, né, que muitos empregados têm atravessado, como diminuir e como os gestores tratarem isso, né? Quando eu falo tratar, é ter a percepção, né, do cuidado e do encaminhamento. Bem, a gente observa, diante de algumas experiências que nós temos, que hoje as empresas, elas buscam essa preocupação, né, elas têm essa preocupação de visualizar no trabalhador não só o que produz, mas aquele também que é o ser humano. Porém, também nós observamos que há um maquiamento dessas informações apenas para que a empresa tenha uma valorização no mercado de trabalho, tipo, não, essa empresa ela tem esse viés, né, tem essa preocupação com a saúde mental. Poxa, eu quero trabalhar nessa empresa, mas muitas vezes não há essa preocupação, é apenas dizer assim, não, vamos dar esse comercial, vamos fazer esse merchandising com a empresa para que a gente atraia mais profissionais. Isso é um ponto. E o outro ponto realmente são as empresas que abrem, né, essas informações para o trabalhador. Então, o ponto principal que a gente pode observar é que a empresa realmente seja clara nas informações para o trabalhador. Né? O que é saúde mental, o que é estresse? Muitos trabalhadores não sabem que estresse hoje pode ser uma doença e que a parte jurídica nossa, né, profissional, existe hoje o CID, né, que eu não lembro qual é o CID é responsável por a síndrome de burnout. Então, assim, é importante que a empresa ela esclareça isso para o trabalhador e que haja realmente uma troca de ideias, né, para que o trabalhador possa entender o seu funcionamento dentro da organização. Ele não é só um mero produtor, ele não é só um mero fabricador de objetos, né, de ideias, de informações para a organização, para que ela tenha um lucro, para que ela tenha um nome no mercado de trabalho. Ele também é um ser humano que ele necessita ser visto por esse lado. Então, a gente tem esses dois pontos, né? As empresas que realmente têm essa preocupação com o trabalhador, a empresa que hoje existe a área de psicologia, né, que atende os seus trabalhadores, tem até empresas que têm aromaterapia, né, para que possa realmente trazer um bem-estar ao trabalhador. Tem empresas que têm esses departamentos de forma clara, objetiva e assertiva, porém tem empresas que usam disso como um mecanismo de atrair o seu trabalhador. Quando ele entra, não existe nada disso, né? Então é algo assim supérfluo, que ainda continua, a saúde mental continua sendo vista como algo que não tão significativo. Então, esse é meu ponto de vista.
E o que é que a gente indica? Que realmente o empresário ele seja claro nas informações para o seu trabalhador, né? E que ele ofereça a oportunidade para esse trabalhador realmente ser visto como ser humano, que chora, né? Que tem dor, que falta. As faltas não são porque ele está revoltado com a empresa, mas porque ele tem algum problema. E quando esse trabalhador ele começa a faltar muito, tem algo aí. E muitas vezes a empresa ela não se preocupa com isso, ela não tem essa preocupação. Ela só vê só a parte funcional. Ele está faltando, então está me prejudicando, mas e o prejuízo para o trabalhador, né, mentalmente, entendeu? Então são pontos que ainda requer muito conhecimento, né? Isso é algo que tem um caminhar muito grande aí pela frente, né? Isso não parou, então isso é algo que se a empresa ela não valorizar, ela não entender a importância disso dentro da organização, ela é fadada a permanecer no seu mesmismo, né? Aquela coisa vou ficar assim, vou morrer assim, a síndrome, né, da Gabriela, né? Então é importante ter esse entendimento e aí a coisa fica mais leve, mais solta e consequentemente o trabalhador se sente muito mais, vamos dizer assim, valorizado dentro do seu local de trabalho, né? Só para a gente finalizar, ontem fui trabalhar de ônibus pela questão de engarrafamento. E aí eu estava ao lado de enfermeira, e ela falando com a colega, né? E eu só, meus ouvidinhos bem atentos, ela falando assim, olha, eu liguei para o meu advogado disse que hoje o estresse é doença, então a gente pode faltar por estresse, que a gente pode ser acobertado, né? E aí eu disse, está vendo? Eu não sabia que estresse é doença, e a gente vive estressado, a gente tem um supervisor, que todos os dias a gente sai chorando, então é preciso a gente entender isso. E eu digo, poxa, então assim, é isso que, né, ela de uma certa forma, o entendimento da parte jurídica né, que é óbvio que o que ele puder dar informações negativas da empresa para poder, né, sugar isso, mas a gente precisa ter esse entendimento, sabe? E isso facilita muito ao próprio trabalhador. Então, basicamente, dentro dessas informações. E você, Alexandre, qual é a sua visão acerca disso? Querido, eu quero cumprimentar a doutora Cristiane pela feliz fala que ela acabou de fazer. As pessoas, professor Eliabe, doutora Cristiane, não têm ainda esse entendimento, esse alcance, essa visão de que a saúde mental é algo crucial, é algo muito importante. As empresas que já têm esta visão, nossos cumprimentos, que têm um atendimento emocional para seus funcionários, como psicólogos, como psicanalistas também, que tem essa visão de que compromete muito a questão emocional, até com o rendimento do funcionário. Então, a doutora Cristiane foi muito feliz, é bem a área dela, nós ouvíamos, entendíamos, comungávamos e concordávamos de pronto, balançando aqui a cabeça, com a feliz fala dela, repito. As pessoas têm que ter um entendimento que saúde emocional é tudo, que saúde mental é tudo na vida. E é preciso ter uma visão sobre isso, um entendimento sobre isso, e ter mais cuidado com a emoção daqueles que são a vida da empresa, o coração da empresa, a sobrevivência da empresa, seus prestadores de serviço, seu público interno. É algo que merece, digamos, findando especial atenção. Então, nós estamos aqui com o nosso pod Café de Negócios, tá? Hoje com um tema excelente, né, que é sobre a saúde mental e o autocuidado. Como é que você tem esse cuidado? Como é que você tem trabalhado a sua saúde mental? Lembrando que a saúde mental, ela é o resultado das consequências das suas emoções. E muitas vezes você, diante de algum problema, né, pessoal, espiritual, empresarial, profissional, você acumula tanto que chega um momento a ter aí depressão, ansiedade,
e chegando até a tirar a própria vida. Eu não quero aqui valorizar essa parte final, mas dizer para você que a importância de a gente de conhecer os autocuidados, ela favorece antecipadamente que você não entre nesse marasmo, né? Nessa ansiedade que muito tem afetado as pessoas. Mas a gente volta aqui com o Cristiano e Alexandre, e eles podem, cada um, fazer a intervenção necessária agora, né? Entre a fala do outro, para que a gente melhore esse bate-papo, né? Está muito legal e vai passar rápido, né? E quero dizer para vocês que estamos aqui ao vivo, é o único podcast que não é feito em estúdio, é feito ao vivo. Por isso você consegue escutar as pessoas falarem do lado, escuta muitas vezes o amplificador ligado, você vai ouvir que algumas pessoas vão nos cumprimentar. Você percebe que é um podcast live bem diferente, porque nosso objetivo aqui é trazer a informação. Bem, Cristiano, você falou aí da questão organizacional, falou aí também, já no final, sobre a pessoa que tem o conhecimento, né, sobre a legislação, né, da saúde mental. Isso tudo é importante. Inclusive, eu quero aqui complementar para as empresas, né, e para você que é um profissional, que existe sim uma legislação que trata da certificação de promoção à saúde, que foi editada recentemente pelo governo federal. Ainda não é obrigatório para as empresas implantarem, mas aquelas que desejarem terá que obedecer 3 pilares. Primeiro, o próprio ambiente laboral, depois a saúde do trabalhador e, ao final, a prestação de contas. Tudo isso está dentro da legislação. Tá? É uma lei bem curta, fácil de interpretar. E se você quiser saber mais, no final, deixaremos nosso contato para que você possa se apropriar. É importante dizer isso porque eu entendo que lá na frente essa lei deverá ser obrigatória. Porque o que o governo quer é diminuir a quantidade de trabalhadores segurados que estão no INSS por força da saúde mental. Isso mesmo, porque ele entende que, nesse caso, não existe uma recolocação, ou seja, um retorno desse trabalhador que está afastado para o ambiente, porque é a mente dele que precisa ser funcionada, né, dentro de qualquer área que ele vai atuar. Então, quando existe a qualificação, o retorno do trabalhador para uma área diferente do que ele atuava, em função de uma ansiedade, ou até mesmo pelo burnout, a gente percebe que o INSS dá um prazo para que esse colaborador, a empresa, consiga um espaço para que ele possa trabalhar. Na saúde mental, não. Observe que as pessoas não estão retornando. Muitas vezes, depois de 2 anos, se for confirmado que ele não tem, é irreversível, ele entra para a aposentadoria por invalidez. Então é triste. Então a gente está aqui trazendo orientações, dicas e reflexões para que você, que é da empresa, você que é profissional de RH ou não, você que é psicóloga, psicanalista, psiquiatra, possa também auxiliar as pessoas que estão nessas condições. Mas, Cristiane, a gente observa que mesmo nessas orientações que a gente tem passado aqui, e eu acho que outros canais, muitos profissionais na TV, também têm divulgado, têm difundido esse tema tão importante, mas há uma dúvida ainda por parte de algumas pessoas em diferenciar o que é saúde emocional e saúde mental. O que é que vem primeiro? A saúde emocional ou a saúde mental? Ou os dois estão interligados? E como é que isso pode ser minimizado, ou seja, pode ser tratado por alguém que tem que ser especialista, né? Pois é. Vamos começar pela questão da depressão, né? As pessoas confundem muito tristeza com depressão. Muitas vezes as pessoas me abordam e perguntam se estão depressivas. E quando a gente vai ter o primeiro contato, a gente percebe que é apenas uma tristeza por alguma frustração que a pessoa teve, ou por alguma decepção amorosa, ou por alguma decepção com alguém, né, de forma particular. Então, a saúde, quando ela vem a questão da saúde emocional, ela precisa ser bem esclarecida, né? Para isso é necessário que você tenha ao seu lado pessoas que possam te tirar essas dúvidas, tá? Para que você possa chegar ao ponto de entender realmente como é que está a tua saúde emocional. Consequentemente, você tendo isso de forma clara e desenvolvida dentro de você, a sua saúde mental não vai ser afetada.
Porém, se isso ser um prolongar, se você acha que isso no momento não está te afetando, seja momentâneo, né? Você não trata isso, consequentemente, a sua saúde mental, que é um aglomerado de situações e de emoções que a gente tem, acaba realmente nos prejudicando. Então, a gente percebe que muitas vezes as pessoas só procuram ajuda quando realmente está lá no final mesmo, né? Onde ela não tem mais o que fazer, e aí procura ajuda. Então, no primeiro toque, na primeira situação que você observar que seja diferente do comportamento normal, procure ajuda. Não é só você ficar aglomerando emoções dentro de você e chegar a um ponto onde você vai explodir. E aí, quando você explode, a gente costuma falar tecnicamente, quando você surta, porque o que a gente tem encontrado são pessoas em fase de surto psicótico, e aí, não, a pessoa está louca, a pessoa está isso, a pessoa está aquilo. Não, é porque ela foi juntando as suas emoções, foi aglomerando dentro de si e não suportou, explodiu. Apenas isso. Então, não é que a pessoa precisa vai para um local ser internado. Pode acontecer? Pode, porque muitas vezes o surto ele precisa ser amenizado, ele precisa ser entendido, e muitas vezes a pessoa precisa ser internada, né? E aí vem a questão da psiquiatria com a psicologia, a psicanálise junto também, para que ela possa entender o que aconteceu, né? Aí vem a questão do medo, vem a questão da decepção para com os familiares, né? E vem a vergonha, né, de ter tido emoções muito fortes demais, acaba sendo agressivo, acaba tendo reações que no seu cotidiano normal não tinham. Então é importante você, no primeiro momento que você encontrar, que você perceber que tuas emoções e o teu comportamento, elas não condiz com a tua realidade. Opa, isso aí já é um sinal. Eu sou uma pessoa de difícil, eu não choro, e hoje eu já estou me encontrando um pouco mais choroso. Opa, já é um indício. Não, eu estou me tornando fria demais, e eu não era assim. Opa, já é um indício. Então, é necessário também você ver como é que está ao teu redor. Se as pessoas que estão ao teu redor são pessoas tóxicas, né, de relacionamentos tóxicos. Se não é relacionamento tóxico, não é só entre homem e mulher, não. É entre amizades, até dentro do ambiente familiar existem relações tóxicas. Então, é preciso você ter esse entendimento para que a tua saúde mental ela não seja abalada, vamos dizer assim, né? Porque a partir do momento que chega na tua saúde mental, aí requer mais tempo, né? Não é um atendimento, não é 2 atendimentos que você vai resolver o problema, não é, né? E requer tempo. E por isso que, infelizmente, hoje a nossa população não tem financeiramente condições de passar um ano numa terapia, né? A gente sabe que o nosso SUS hoje é muito escasso de profissionais, então a população, infelizmente, está adoecida, muito adoecida, porque não tem essas condições que muitas vezes a minoria da população tem, que é pagar uma consulta, que toda semana estar no psicólogo, ou mensalmente estar no psicólogo. Então, assim, a gente precisa prever essas situações, e muitas vezes a gente pode prever, mas o que eu vejo é a má informação, ainda a questão de que um psicólogo, um psiquiatra, porque eu estou louco, não estou louco não, né? Eu ainda no século XXI eu ouço isso de pessoas, infelizmente. Então é preciso quebrar esses paradigmas para que a população realmente tenha uma saúde mental muito melhor. Pois é, veja, é importante você ter essa fala agora, porque Alexandre vai falar isso com bastante propriedade, que a psicanálise ela tem, eu diria, o antídoto, né, para esse tipo de comportamento. E a gente sabe que o psicanalista ele consegue, né, dar esse tratamento, esse atendimento de forma plena. E repito, não é uma ou 2 vezes. Tá? Às vezes são necessárias várias sessões para que você consiga ter. Não é isso, Alexandre? Pois é, professor Eliabe. Mais uma vez cumprimentando a doutora Cristiane, ela foi feliz novamente em sua fala,
A psicanálise, repito, como a gente sempre diz, cura pelo amor. Amar o paciente para curá-lo é você entendê-lo. A gente não se envolve, mas é como se a gente sentisse na pele a dor e o sofrimento do outro, do paciente que bate à nossa porta. A consulta é necessária que ela seja pelo menos semanal. Ela não pode ser mensal. Uma vez no mês é como se fosse um conta-gotas, sabe? Tirar água do oceano com conta-gotas. É necessário que ela seja semanal, no máximo quinzenal. E quanto mais próximo ao paciente, digamos assim, mais fácil, aspas, para entendê-lo, para curá-lo, para entender a dor e a demanda que ele nos traz no set analítico, no nosso consultório. Então, o psicólogo é alguém muito importante na vida do paciente. Entendo eu que o psicanalista também. Nós temos visões que muitas vezes são tão parecidas, dificilmente convergem em alguma coisa, em algum ponto, em algum aspecto, mediante o que nós aprendemos, lemos, estudamos, absorvemos ao longo de nossa carreira, de nossa vida, do curso que nós fizemos especificamente psicanálise, psicologia, enfim. Mas a depressão, conhecida como doença da alma, conhecida como mal do século, é algo que pena, faz o sujeito penar, mas que pode ser convivível e tratável, desde que o profissional certo, habilitado nesse sentido, possa dar o acolhimento emocional que o paciente precisa quando nos procura. Eu entendo que o psiquiatra, ele deve ser procurado após ser procurado por um psicólogo ou por um psicanalista. Não se deve ir direto no psiquiatra. Quando a gente analisa o caso, que vê que ele precisa de uma intervenção medicamentosa, que nós não podemos, por lei, prescrever, aí nós recomendamos, nós repassamos, nós indicamos, porque além da intervenção emocional que ele também faz, é necessário a intervenção, repito, química, medicamentosa, que é faca de dois gumes e que é necessária para o paciente. Essa seara nós não adentramos. Então são três profissionais importantes na vida de todo cidadão. Terapia é saudável, terapia é vida, e todos nós precisamos fazer para conviver com as nossas demandas, com o nosso eu interior. A psicanálise, por exemplo, ela vai lá atrás e transforma o quê? O subconsciente em o inconsciente em consciente. A nossa busca é essa, é transformar lá atrás o que é inconsciente no consciente de hoje. Mais ou menos assim. Mas enfim, as pessoas precisam ter um entendimento, resumindo, que saúde emocional é algo fundamental para o nosso bem viver. Perdão, Eliabe, eu só quero complementar a fala de Alexandre. Por favor. O que a gente observa, creio eu, que também você tem esse entendimento, que as pessoas, eles não têm hoje, né, pela questão até do trabalho, essa oportunidade de perder, vamos dizer assim, tempo com terapia, acabam buscando resolver os seus problemas com a medicação, né? E às vezes terceirizado, né? Isso, exatamente. Porque deu certo em fulano, eu vou usar porque funcionou e às vezes exatamente. O sistema não é o mesmo. E aí a doença ela vai aumentando. Então é importante a gente ter essa fala, né? O medicamento só, ele não vai ajudar, certo? Creio que o Alexandre concorda comigo, né? Nesse ponto, é preciso ter, lógico, é um paliativo, mas a gente tem que trabalhar a nossa mente, a gente tem que trabalhar, tem que colocar para fora, tem que expor as tuas emoções para poder aliviar. Olha só, pessoal, você que está chegando agora, né? Estamos aqui com dois especialistas, a doutora Cristiane Moura e o doutor Alexandre Sá, ambos, né? A Cristiane, que é psicóloga clínica e organizacional, e a Alexandre, que é palestrante famoso, tá? Mestre cerimônia e psicanalista clínico. Então, estamos aqui debatendo, tá? Cada um dentro da sua seara, mostrando a convergência que existe nas duas áreas. Então, se você, muitas vezes, procura de forma imediata, né, uma orientação com um especialista dessa natureza, você consegue
tratar, diminuir suas tensões. Agora, se você parte para a área medicamentosa, né, porque um colega seu, um amigo, ou até alguém da família deu certo, não entre nessa, porque você poderá ter problemas seríssimos de ordem ideológica. Então, a gente está conversando aqui de maneira muito tranquila, sabendo que você está tomando seu cafezinho, ou que você esteja no trânsito, ou que você vai escutar a gente de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, mas que você saiba que essas informações você poderá confrontar, né, com alguém que entenda. E pegando o gancho aí do Dr. Alexandre Sá, quando ele menciona que as sessões elas precisam ser regulares, tá? Quer dizer que você não pode demorar muito. Se você percebe qualquer movimento, e aí citada por Cristiane, de ansiedade, de alguma depressão, aquele comportamento que inclusive são perceptíveis, porque aqui os olhos veem, tá? É necessário que o coração sinta. Então você precisa, não tem essa de que o coração, que os olhos veem, o coração não sinta. Essa frase é ultrapassada. A gente precisa corrigir isso. Se você é um gestor, se você é alguém que convive com a pessoa que está demonstrando movimentos, nos olhares, no corpo, o corpo da gente fala. Então, se a gente consegue observar isso, está na hora de você conversar, orientar. Eu sempre utilizei, estava até falando numa palestra, que primeiro que olhar é a percepção que vem pelo olhar. Veja que interessante. Porque às vezes você olha, mas não percebe. Mas quando você olha mais aprofundadamente, né? Ou seja, mais aprofundado, você consegue perceber algo diferente. Então, a mesma coisa é na vida da gente. A gente precisa, além do olhar, perceber se aquela pessoa está ou não precisando de ajuda. E quando a gente não consegue ajudar, a gente orienta. E isso é o papel da maioria dos psicólogos das empresas. Elas não podem clinicar, elas não podem dar o tratamento necessário dentro da própria empresa, mas ela pode fazer os devidos encaminhamentos. Tá? Uma conversa, né, no privado com essas pessoas é importante, porque é o processo da escuta ativa, até para que a profissional, né, ou o profissional psicólogo possa dar o devido encaminhamento. Porque senão, que adianta ela chamar a pessoa para conversar? Então, se você não sabe ou você não conhece as ferramentas necessárias para ouvir uma pessoa, é melhor que você não se atreva, tá? É melhor que você consiga simplesmente dar o encaminhamento necessário. Estou dando essas informações, essa dica, porque às vezes você, em vez de pensar que vai ajudar, você poderá inclusive incendiar a vida da pessoa. Ou seja, você não vai ter condições de tratar, você vai se emocionar com ela, você vai chorar e vai adiantar. Qual foi a ajuda que você deu? Então fica aqui essa dica, tá? Para que você preste bem atenção. A saúde mental é algo que é muito mais importante do que a inteligência artificial. Tá? E aí eu faço essa analogia, porque muitos estão aí achando que a inteligência artificial vai substituir a mente. Vai não, tá? Porque antes da inteligência artificial, você tem que trabalhar a sua inteligência emocional. Não é isso, Alexandre e Cristiane? Exato. E agora é o bate-bola. Corretíssimo, professor Eliabe. Suas palavras também muito felizes, muito bem empregadas. As pessoas têm que ter essa visão, têm que ter esse entendimento, têm que saber separar o processo. Não é você ir pela cabeça dos outros, como dizem. Fui pela cabeça de fulano, quem vai pela cabeça do outro é piolho, Maria vai com as outras. Você está tomando algo que fez bem a mim, não fará bem a você. Então, se automedicar é algo perigosíssimo, que muita gente até dá sorte, viu? Mas que pode levar a uma piora do quadro clínico, físico, emocional e muitas vezes pode levar até a óbito. Então, muito cuidado com a automedicação ou de ouvir sugestão de pessoas que não estão habilitadas e que não têm esse entendimento para poder lhe auxiliar nesse sentido. É preciso estar atento e procurar um profissional. Ao sentir necessidade, ao sentir sintomas, ao ver sinais, como a doutora Cristiane ainda agora falou, inclusive outro sinal é o auto-isolamento, o isolamento social. Isso não é normal, isso não é aceitável. É preciso buscar ajuda
peça ajuda, não se acanhe, não se intimide, não sinta medo e não pense, como o doutor Cristiano falou, que nós, profissionais da mente humana, do meio humano, somos aqueles que atendem os doidos, pelo amor de Deus. Isso é um pensamento medieval, não nos combina e em nada nos ajuda. Correto, doutora Cristiane? Muito, muito correto. Parabéns pela tua fala, Alexandre. Eu quero também complementar da importância de nós entendermos a fala do outro, né? Porque muitas vezes o outro vem até a nós procurar ajuda e a gente não tem tempo. Eu não tenho tempo de te ouvir, eu não tenho tempo, eu já estou com tantos problemas, né? Então, assim, orienta, encaminha para alguém, se você não tem tempo de ouvir o outro, porque muitas vezes a prática realmente do suicídio é porque o outro ele não encontrou alguém que pudesse dar uma palavra de conforto, de ajuda, de orientação, né? Porque para chegar no ato existem as ideias suicidas, né? Então a pessoa ela não pratica de imediato, ela pensou, né? Ela tem a ideia, ela tem a tentativa do suicídio justamente para eliminar essa dor que existe dentro de si. Alguns dias atrás eu ouvi de um paciente que muito mexeu comigo, porque era um jovem, ele disse: eu sinto uma dor profunda dentro de mim, eu não sei explicar que dor é essa. E muitas vezes eu já pensei em tirar minha vida, eu já pensei. E aí, no final, o que é que falta? Ele apenas se expor para o outro, procurar ajuda. E ele veio até a mim porque alguém orientou: olhe, procura psicólogo, procura Cristiano, eu conheço Cristiano. Então, assim, se ele não tivesse essa orientação, possivelmente ele tinha tentado novamente e seria, sei lá, né, a última vez, e ele conseguisse tirar sua vida. Então, é algo muito sério, minha gente. Aquela história de você dizer, quando o cara diz que quer morrer, ele só está falando para chamar atenção. Não, ele já está colocando o seu sofrimento. A sua mente ela já está totalmente conflituosa, cheia de ideias que ele só quer parar de sofrer. Então, você percebe que tudo isso tem a ver com o emocional, né? Tem tudo a ver com a nossa mente. Então, é preciso a gente ter esse olhar, não precisa ser um olhar profundo clinicamente como um profissional, mas aquele olhar ajudador, cuidador, né? Que a gente precisa ter um com o outro, mas hoje a gente está tão preocupado com o tempo, né? A gente está preocupado em trabalhar, ir para o trabalho, ir para a escola, ir para isso, ir para a academia. Eu não tenho tempo de te ouvir, eu já estou tão cheio de problemas que acabo sendo meus eus, né? Que também são um problema, né? Então a gente precisa ter esse ouvidor, ajudador, né? Que falta muito a nós, né? Infelizmente. Isso aí. Pessoal, a gente está indo para os minutos finais, tá? Mas eu gostaria de fazer aqui uma retórica acerca de por que a saúde mental ela está em alta. A gente, durante a pandemia, aliás, antes da pandemia, que a gente precisa citar, a gente não tem como fugir do fato, uma realidade que acometeu muita gente. Já existia, sim, problema de saúde mental. As empresas já vinham trabalhando isso dentro das NR, que são as normas regulamentadoras. Já existia, inclusive, alguns tratamentos, a crescente onda de pessoas com problemas emocionais. Só que observe que após a pandemia, através das orientações que tiveram que ser dadas, como isolamento social, como afastamento, isso só fez evidenciar aquelas pessoas que estavam lá com o isolamento natural. Ou seja, ela começou a usar o isolamento físico, que era necessário, que é o social, e depois começou a se isolar mentalmente. Então, como a gente cuidar dessas pessoas? O autocuidado é você trazer orientações como essa. E você pode, dentro de forma preliminar, tá certo? Não partir para
um atendimento medicamentoso. Isso é o primeiro passo. O outro passo é você não procurar pessoas simplesmente porque ela disse que conseguiu curar a outra. Quando eu falo curar, entendo aí como sendo a terapia. A gente tem que procurar as pessoas que são profissionais da área, que exercem. Eu sempre falo isso. Quando você tem uma profissão, exerce de forma regular, está legitimado, aí sim, essa é a pessoa ideal que deve ser procurada. Agora, se você... Aí eu estava falando ontem com uma fonoaudióloga, lá numa palestra, onde ela optou em ser corretora de imóveis. E aí o que ela fez? Ela suspendeu o conselho dela, junto, né, a formação que ela teve, e ainda ela foi procurada por algumas pessoas, falando, não dá para atender como fono não, senão, porque eu estarei exercendo irregular a profissão. Veja que ética, né? Então, é importante que a gente diga aqui que cada um deve atuar dentro da sua área. Então, o psicólogo não invade a área da psicanálise, nem a psicanálise invade a área da psicologia, nem tampouco da psiquiatria, mas os três, tá? Eles são o tripé para te ajudar na saúde mental. Não adianta aqui a gente extrapolar, tá? Entrar na parte clínica mesmo, provavelmente dita, né? Da questão dos medicamentos, porque não é o foco. A gente está falando aqui de forma muito tranquila e leve do autocuidado da saúde mental que tem acometido muitas pessoas. E uma das coisas que você falou que eu achei muito importante é você trabalhar o acolhimento. Está faltando isso nas pessoas. O acolhimento não é simplesmente um abraço que você dá. O acolhimento é a escuta ativa que você constrói. Muito mais do que falar é você ouvir. Então, quando você cria, né, essa ferramenta dentro de você para escutar, pode ter certeza que as respostas elas soarão muito mais forte, né, e muito mais assertivo do que você interromper a pessoa que foi lhe procurar. Então, se você foi procurada por alguém sobre um determinado tema, escute até o fim. Depois você dá o seu feedback. Eu sempre falo isso. Que esse feedback que você vai repassar que seja positivo, construtivo, e a pessoa se saia satisfeita. Então, assim, com essa minha fala, eu quero dizer que todos nós estamos passivos, tá? Se nós não nos cuidarmos a ter alguns distúrbios, tá? Entendo como distúrbio, não é que você vai enlouquecer do dia para a noite, mas às vezes nós nos movimentamos de um comportamento desigual, inadequado, e é preciso a gente ter cuidado se a gente está caminhando, tá, para um comportamento para a saúde mental prejudicada, ou seja, que você está tipo, eu acho que eu estou numa trilha que está prejudicando a minha saúde. E como cuidar? Então, com as palavras finais agora, né, eu gostaria de ouvir, né, Cristiane e Alexandre, quais são as suas considerações, quais são as suas dicas, né, que você pode trazer para o público que está nos assistindo, que ficaram até agora, e que possa realmente colocar em prática, ressalvado aí os casos que precisa do atendimento especial. Doutora Cristiane, por favor. Eu quero finalizar dizendo o seguinte, que a gente tem a mesma preocupação com o nosso sistema nervoso central, isso aqui, como a gente tem com nossos exames cardiológicos, né, os nossos hemogramas da vida. A gente precisa trabalhar isso aqui, porque quando quando isso aqui entra em conflito, a gente perde um pouco a nossa sanidade, sabe? Então, assim, eu tenho encontrado muitas pessoas hoje que pós-surto, né, não voltaram a ser as mesmas pessoas, e normalmente não voltam, porque perdeu algo no meio do caminho. Então, assim, é muito triste quando a gente percebe que essa pessoa poderia ter procurado ajuda, mas por preconceito, muitas vezes, né,
por não ter ao seu redor pessoas, uma rede de apoio que é importante. E essa rede de apoio, eu quero incluir aí as pessoas que fazem parte do nosso meio social, os nossos amigos, os nossos familiares, né? Porque é muito fácil eu chamar as pessoas de amigo, mas amizade é muito mais além do que isso, né? Então, assim, que você saiba realmente ajudar o outro, que não leve isso como uma brincadeira de mesa de bar, né? Às vezes o cara tá tomando uma cerveja, alguma coisa, e diz, pô, bicho, eu não tô bem. Hoje, bicho, vamos tomar uma, vamos resolver nosso problema aqui. Não, não é assim, né? Isso aí é fictício, né? Isso aí não existe. Então é importante que a gente saiba, como o Eliabe falou, a gente ter esse ouvido escutador, esse ouvido realmente de poder ajudar o outro, para que a nossa população ela possa ser amenizada nessas dores, né? São dores profundas. A minha dor não é igual a dele, nem igual a dele. A minha dor é minha. A dor é minha, só eu sei como eu estou sentindo, né? Às vezes a gente estamos aqui rindo, estamos conversando, mas eu tenho uma dor, ele também tem uma, ele também tem outra, mas que a gente, diante do nosso conhecimento e da nossa estrutura emocional, a gente sabe lidar com ela, mas tem pessoas que não sabem, né? E que estamos aqui para isso, para poder ajudar, para poder orientar e, na medida do possível, ser uma sementezinha. Existe um vídeo que ele abre uma vez e sempre ele nos mostra, né? Que a plantinha ela morre, mas o pólen dela ela vai para um campo frutífero e lá nascem outras plantinhas lindas. Então a gente precisa ser isso, né? A gente precisa ajudar. E essa é a minha fala final e agradeço muito. Quer deixar algum contato, Luciana? Quero. Meu telefone é 99603-3796. Repita. 99603-3796. Estou à disposição. O que você quiser perguntar, fique à vontade. Olha, eu recomendo, tá? Primeiro porque ela tem uma bagagem nessa área, né? Ela não falou, mas ela trabalhou com instituições fortíssimas, né? Na área de drogas, na área de atendimento, né? Psicossomático, tudo isso. Então, se você conhece alguém que precisa de orientação, estamos aqui à disposição. E a Cristiane é a pessoa que eu recomendo. Alexandre, com suas palavras finais, considerações, um dos maiores cerimonialistas do Estado, né? Aprendiz dos bons. Professor Eliabe, inicialmente, muito obrigado pelo convite. Nós ficamos felizes, o amigo que é um estimado amigo, homem que, como eu digo, tem nome, renome, bom nome dentro e fora desse estado, querido, conhecido pela sociedade pernambucana, dentro e fora deste torrão chamado Pernambuco. Eu quero agradecer o convite, que me deixou muito feliz, muito lisonjeado, junto com a doutora Cristiane, a qual cumprimentamos pelas felizes falas, pelas felizes intervenções. Nós assinamos embaixo e comungamos de um tudo, avalizando o que a mesma falou de maneira tão feliz, tão bem empregada a todos os que nos ouviram, e espero que vocês façam o melhor proveito. Digo a mesma coisa, estou à disposição, enquanto psicanalista clínico, inclusive discutindo mais do que nunca esse mês, que é o Setembro Amarelo, a campanha de combate ao suicídio. A gente precisa ficar atentos, precisamos estar atentos aos sintomas do outro, a dor profunda que da depressão leva à insanidade, à loucura, que por sua vez desencadeia no ato de cometer suicídio, de retirar a própria vida. Por exemplo, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida no mundo. De 40 em 40 segundos, alguém se mata no planeta Terra. Isso é pavoroso e muito assustador. Então, se você observa que alguém precisa de apoio emocional, não é aquela coisa de cão que ladra não morde. Morde sim. Põe a mão na boca dele para fazer o teste. Então,
Se alguém anuncia a você que perdeu a vontade de viver, que anuncia que queria fugir, desaparecer, sumir, virar fumaça, muita atenção. Esta criatura pode estar pensando em arrancar a própria vida. Então esteja atento aos sinais, porque isso ocorre no nosso sangue, na nossa casa, na nossa família, no nosso prédio, no nosso bairro, na vizinhança, no trabalho, no nosso meio social. Você pode salvar uma vida. Não precisa ser para isso psicólogo, psiquiatra, psicanalista. Basta ter sensibilidade e ouvir, escutar, auscultar essa criatura que busca apoio, mesmo sem ser profissional da área, mas encaminhando para um colega, um profissional da área. Por exemplo, a imprensa, quando divulga isso, professor Eliade, doutora Cristiane, há um dogma, um estigma, que ao divulgar, eu também sou jornalista, que ao divulgar, você está incentivando alguém que quer se matar. Não. Essa é uma vertente que deve ser observada. Mas, se a imprensa não divulga, nós não temos como saber em que pé, em que patamar está, a nível de cidade, estado, país, de mundo, essa questão dos que tiram a própria vida, que é a campanha que começou do Setembro Amarelo, com a mãe desse jovem, Mike M., tão jovem, suicidou-se no seu amado Camaro amarelo, como a doutora Cristiane bem lembrava no começo aqui, antes da gente conversar. E aí, depois da morte dele, surgiu o Setembro Amarelo. Eu estou me referindo a essa campanha, mas não só deve ser visto em setembro. É como o câncer de mama, deve ser visto o ano inteiro. É como o câncer de próstata, deve ser visto o ano inteiro. Então vamos estar atentos, nós podemos salvar uma vida. Idem, estamos à disposição em que poder auxiliar aqueles que nos assistiram, que nos ouviram, que nos prestigiaram, que ficaram conosco. Muito obrigado pela atenção e participação de vocês. Quero deixar também, professor Eliabe, o nosso contato, 981676818, que também é o nosso zap pessoal. Se puder auxiliar, esclarecer, vos ser útil, responder algo, e se não souber, pesquisarei. Finalizando, 981676818, que também é nosso zap pessoal, e nas redes sociais, Instagram e tal, @Alexandre Sá Palestrante. Então o nosso carinho, o nosso abraço, e principalmente o lembrete de que viver ainda é a melhor opção. Fale, desabafe, não só sobreviva, mas viva, e com qualidade emocional de vida. Isto é fundamental. Gratidão, professor Eliabe. Gratidão, doutora Cristiane. Gratidão também. Que bacana, né? Então, assim, nós fizemos essa live, né? Que é a única que tem um podcast, é o ar livre, como eu falei. A gente aqui não edita. Essa live vai ficar disponível para que você possa compartilhar com outras pessoas. É importante que se diga que todos nós aqui somos agentes, né, transformadores de pessoas. Também temos a responsabilidade pela nossa fala. É importante também informar que essa categoria, né, que nós tanto trabalhamos hoje, tem crescido, que é a área do cuidado, né, a saúde, né, mental, emocional na vida, tá? E às vezes precisa ser valorizada. Eu entendo até que deveria ser já criada uma resolução para registrar algumas profissões que cuidam da saúde mental. Eu queria realmente agradecer de coração, já agradecendo. A gente usa esse verbo, né? Eu queria, é um erro até, né? Fonético, né? A gente tem que dizer eu agradeço, né? Porque você está presente, né? Eu agradeço, né, por ter aceito o convite, doutora Cristiane e doutor Alexandre, por ter tomado aquele cafezinho conosco aqui pela manhã e por ter nos dado essa riqueza de conhecimento aqui nesta manhã. Sabemos que esse tema não se esgota aqui. Estamos à disposição, como nós já falamos, com condições especiais no atendimento. Tá? A minha área, diferente da deles, eu também trabalho a área de mentoria, muito mais na área profissional, na área do ponto, que é o desenvolvimento também pessoal.
E trabalhamos também para as empresas que desejarem fomentar esse tipo de conhecimento através de palestras, de workshop, oficina. Do mais, eu não poderia jamais, como eu falei que ele era um grande mestre de cerimônia, informá-los que Alexandre estará sendo homenageado no próximo sábado, isso mesmo, lá na Universidade Federal de Pernambuco, como a única categoria do ano. Tá? Estaremos homenageando uma pessoa por categoria. E a dele, além dele ser clínico, ele vai ser homenageado como psicanalista clínico. Okay? Ele é um mestre de cerimônia, mas também ele exerce a profissão de psicanalista clínico com muita propriedade. E para isso também teremos para você esse lançamento desse livro aqui. Acredito que vocês devem estar vendo no próximo sábado. Olha, ninguém ainda tem esse livro, porque eu acabei de pegar ele antes de ontem. Tá? Esse livro vai ser lançado no próximo sábado, dia 28, lá na Universidade Federal de Pernambuco. Olha o tema: a extensão da inteligência artificial, oportunidades e desafios profissionais. Gente, aqui tem um compêndio, tá, de temas, de pessoas com bagagem e trajetórias impressionantes. Aqui nós temos psicólogos, nós temos aqui advogados, nós temos aqui blogueiros, nós temos aqui a área comercial, um gestor de vendas, nós temos aqui um educador financeiro, nós temos aqui uma pessoa na área de empreendedorismo. Mas por quê? Porque, como eu falei lá no início, os temas hoje, eles são transversais. Não existe mais a propriedade de você dizer, não, ninguém pode falar do meu tema. Olha só, a gente escolheu esse tema de saúde mental, mas eu consigo falar dentro de uma área organizacional. Os doutores, Alexandre e Cristiane, trouxeram dentro das suas áreas. E por que a inteligência artificial não está presente? Está sim. E é por isso que eu convido vocês a estarem no próximo sábado. Ainda dá tempo, viu? Vai ser um dos maiores, eu estava comentando aqui antes da nossa fala, vai ser um dos maiores eventos, nesses 17 eventos que eu já realizei, oficial. Eu já realizei, só nesse formato, mais de 50 eventos. Só que esse é o 17º nesse formato, onde teremos homenagens de 60 categorias. Deu para entender? Pessoas simples, que é o sepultador, que é o antigo coveiro, será homenageado, até o empresário. São personalidades que às vezes são esquecidas. Alexandre falou aí no final sobre sobreviver e sobreviver. Mas tem pessoas que nem estão vivendo, nem está sobrevivendo. Verdade. Está subvivendo. Ou seja, abaixo do nível de uma condição humana. Então, se você quer saber mais, quer se cuidar, né, quer buscar esses caminhos, está perdido, tá? Nos procure. Nosso contato é este, e eu finalizo agradecendo muito. A gente não queria estender muito, porque hoje, uma live, a gente tem que ficar em bom tempo. Mas a gente quer agradecer, já agradecendo, a tua presença aqui, por ter ficado até agora. Quero aqui mandar um grande abraço, especialmente para Ana Nery, que participou aqui da nossa live, Isloneide também, o Bruno e tantos outros que participaram com mensagem, tá, ratificando aquilo que a gente estava falando. Vocês são especiais, tá bom? Então, gostaríamos de convidá-los para o próximo Pod Café. Mas eu poderia também lhe agradecer, já que ele chegou agora, Ramon Tenório, que é um dos maiores baristas. Vem cá, Ramon, tá certo? Ele vai chegar aqui rapidinho, grande amigo, olha só. Olha lá, olha pra câmera lá, tá certo? Esse aqui é o barista aqui da cafeteria, tá? É o embaixador do Café Domínio. Tá? É ele que nos presenteou com esse café que nós saboreamos hoje pela manhã. Obrigado, Ramon, mais uma vez. Tá? Ok. Tá? E o nosso amigo Romero também, né, que é o nosso parceiro, né, gestor da padaria Globo de Piedade. A todos vocês, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Se Deus tchau, tchau. quiser. Será?